Oi amigos, oi amigas, começa mais um pré-jogo aqui no canal, dessa vez de Santos e Atlético Mineiro, partida que vai rolar no domingo às 4 da tarde na Arena MRV pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro e como vocês já se acostumaram, aqui eu trago escalações, desfalques, pendurados, onde assistir, arbitragem, as informações do adversário. Só que antes eu peço para que você se inscreva no canal, se ainda não for inscrito, que você curta, comente, dê o hype, ative as notificações. Estamos chegando perto dos 50 mil aqui no canal e também peço para você avaliar e se tornar membro. Se não aparecer o botão Seja Membro aqui abaixo deste vídeo, na descrição tem um link que te leva direto para lá. São valores e benefícios diferentes e você pode ter até um grupo no WhatsApp comigo para tirar as suas dúvidas. Mas indo para as informações desse jogo que é muito importante. Dois times que brigam contra o rebaixamento. O Santos na segunda partida do Vojvoda contra o Atlético Mineiro no segundo jogo do Sampaoli, que quase veio para cá. O Santos é o 16º colocado nessa abertura da rodada com 22 pontos, enquanto o Atlético Mineiro é o 14º com 24. Então, se o Santos vencer, ultrapassa o Atlético Mineiro na tabela. Para esse jogo, o Vojvoda fez diversos testes. Ele teve um bom tempo de preparação por conta da data FIFA. O Santos já tem mais tempo do que a maioria dos adversários porque não disputa outra competição. Mas com a data FIFA ganhou quase que 2 semanas, né? Com as folgas foram 10, 11 sessões de treino. O Vojvoda mexeu muito, testou esquema, testou jogadores. Então é difícil cravar de fato uma escalação. Mas me baseando aqui no tempo que cada um esteve no time titular, dá para a gente pensar que o Santos vai a campo com Gabriel Brazão, Mike, Zé Ivaldo, Luan Pérez e Escobar. Zé Ivaldo e Adonis Frias disputaram essa vaga ao longo da semana, só que o Zé Ivaldo foi ganhando mais espaço, ganhando mais tempo, então a tendência é que o Adonis Frias fique no banco e que Zé Ivaldo e Luan Pérez continuem no time, seria a mesma linha de 4 defensiva do empate do Fluminense, onde o Santos não tomou gols. Do meio campo para frente, aí sim, temos novidades. João Schmidt está escalado ao lado do Zé Rafael, numa mudança de esquema. O Santos passa a ter 4 meio-campistas, então fica João Schmidt de primeiro, Zé Rafael, Vitor Hugo, o Neymar mais solto, na frente Guilherme e Lautaro Dias. O Vojvoda fez alguns testes, então o time pode ter o Vitor Hugo mais aberto pela direita, pode ser o Mike dando essa profundidade, pode variar com uma linha de 3 com o Escobar saindo. Então, com esses mesmos jogadores, o Vojvoda fez vários testes, mas a tendência é de um meio-campo mais preenchido nessa espécie de 4-3-1-2, com o João Schmidt um pouco mais recuado, Zé Rafael, Vitor Hugo, Neymar, Guilherme e Lautaro Dias, as estreias do Vitor Hugo e do Lautaro já como titular. O Adonis Frias deve começar no banco, Alexis Duarte e o Bilal Brahim não foram relacionados. O Alexis Duarte já foi anunciado, o Bilal até a gravação deste vídeo ainda não foi por umas questões burocráticas, mas já está treinando. Os dois podem ficar à disposição na rodada seguinte contra o São Paulo. Os desfalques do Santos são o Roleiser, que está suspenso, vai fazer uma falta danada, William Arão e Gabriel Bontempo no departamento médico por lesões musculares, o Arão que não sai do DM por uma questão na panturrilha, se espera que na semana que vem ele volte a treinar com bola. Já o Gabriel Bontempo teve uma lesão no adutor da coxa, fora contra o Galo e tem chance de voltar contra o São Paulo, mas é uma lesão de grau 2, mais chatinha, não dá para cravar a volta do Bontempo contra o São Paulo. Os pendurados do Santos são João Basso, Luizão, Igor Vinícius, Escobar, Zé Rafael e Tiquinho Soares. Em relação ao time titular, Escobar e Zé Rafael estão pendurados, é uma preocupação do Santos. Mais para frente eu vou falar sobre a arbitragem, mas antes eu chamo aqui o Guilherme Frossar, do canal do Frossar, que faz um trabalho muito bom acompanhando o dia a dia do Atlético Mineiro. Então pedi para o Frossar um vídeo, como eu sempre faço aqui no pré-jogo, e eu trago aqui a palavra desse baita repórter que faz a cobertura do Galo. Salve pessoal, um abraço para vocês, aqui Guilherme Frossar, setorista do Atlético aqui em Belo Horizonte, passando para trazer algumas informações sobre o Galo para esse jogo de domingo, Atlético e Santos, Campeonato Brasileiro.
Bom, o Galo vem de um jogo muito ruim, um jogo muito incômodo para o atleticano, a derrota para o rival Cruzeiro no meio de semana, jogo da volta das quartas da Copa do Brasil. O Atlético já tinha perdido o jogo da ida na Arena MRV por 2-0, resultado que culminou na demissão do técnico Cuca, e na estreia do Jorge Sampaoli, seu sucessor, o Galo perdeu novamente por 2-0. O atleticano, no fundo, sabe que o Cruzeiro vive um melhor momento, um time mais organizado, um time com um trabalho muito bom do treinador português Leonardo Jardim, um trabalho mais longevo, e o Atlético entende, né, pelo menos o universo atleticano, a parte mais lúcida da torcida, sabe que agora o Sampaoli vai começar a dar a cara dele para esse time, pensando em Campeonato Brasileiro e em Sul-Americana. Bom, pensando em escalação, vocês sabem bem, conhecem bem o Jorge Sampaoli, é um treinador que é totalmente imprevisível. Ele pode treinar de um jeito, jogar de outro, mas ele tem uma ideia de jogo que geralmente não muda muito, que é aquele famoso 3-2-5 ou 3-2-4-1, que a gente já conseguiu ver no primeiro jogo do Sampaoli, justamente nesse clássico contra o Cruzeiro. A escalação no clássico teve Everson no gol, Lianco, Fausto Vera, que é volante, mas afundando entre os zagueiros ali para construir, e Júnior Alonso, dois volantes, Alexander e Gabriel Menino, mais adiantados por dentro o Scarpa e o Igor Gomes, Arana do lado esquerdo, Coelho do lado direito e o Hulk como centroavante. Foi esse o time que o Sampaoli mandou a campo. Para o jogo contra o Santos, desde domingo, o Sampaoli não tem o Alonso, o Júnior Alonso, o paraguaio, está suspenso, é uma das referências desse time, inclusive é um dos jogadores que trabalhou com o Sampaoli lá em 2020 com o Galo, quando ele fez uma ótima campanha, bateu na trave para ser campeão brasileiro, e no ano seguinte, aquele time montado por ele foi campeão de brasileiro, Copa do Brasil, de Campeonato Mineiro, a Tríplice Coroa de 2021, então realmente é um jogador importante para o esquema do Jorge Sampaoli, mas está suspenso. E aí fica a dúvida, quem será o parceiro de zaga do Lianco, né? Ele tem a opção do Vitor Hugo, aquele ex-Palmeiras, um jogador um pouco mais físico, e tem a opção do Ivan Roman, que é um menino muito jovem, chileno, que a torcida gosta, mas é um cara ainda pouco experimentado, um jogador mais técnico, mas que peca um pouco na hora de zagueirar, na hora de duelos físicos, não é um cara tão preparado fisicamente para jogos, né, de muito confronto, mas é um jogador muito interessante também e pode ser que o Sampaoli utilize. Fora isso, acho que deve ter pouca mudança no time, claro, sem deixar de mencionar aqui a volta do Alan Franco. O Franco é titular desse time do Atlético, é outro que jogou com o Sampaoli em 2020 e não jogou o Clássico porque tinha acabado de chegar a BH, estava com a sua seleção do Equador. O Alan Franco é um volante que com o Cuca vinha jogando como o primeiro homem de meio, mas com o Sampaoli lá em 2020 era até um terceiro homem. O Atlético jogava com o Alan e o Jair como volantes e o Franco era um terceiro homem de meio campo, então pode ser que seja o Franco aí como uma dupla do Alexander, jogador muito interessante, e aí do meio para frente, vamos ver o que ele vai fazer de mudança. O Igor Gomes e o Gabriel Menino foram muito mal no Clássico, pode ser que ele faça algumas alterações, a gente tem informação que o Bernard está treinando muito bem, pelos lados do campo o Coelho fez um jogo ruim pelo lado direito, pode ser que ele tente alguma mudança também, e um detalhe importante, amigos, é que o Atlético no meio de semana enfrenta o Bolívar, né, na altitude boliviana, pelo jogo da ida das quartas da Sul-Americana, e o Sampaoli, na sua entrevista de apresentação, falou desse jogo contra o Bolívar como um jogo chave no planejamento. Ele falou, olha, a gente precisa estruturar o time olhando para esse jogo e olhando para os jogos para trás. Então, não duvido que o Sampaoli mude um pouco o time. Não vou falar que ele vai preservar, vai jogar com reservas contra o Santos, de forma alguma. O Atlético precisa pontuar com urgência no Brasileiro para sair da zona da confusão, como diria Vanderlei Luxemburgo. Mas pode ser que seja um time um pouco diferente do que foi o time contra o Cruzeiro. E se tratando de Sampaoli, pode acontecer qualquer coisa. Ele pode colocar o Hulk no banco e colocar o menino da base para jogar, e ele não tá nem aí, você sabe muito bem que ele é assim. Então, a escalação provável é uma incógnita, é uma dúvida. Fato é que o Atlético com o Sampaoli é um time muito ofensivo, um time que tem a bola, um time que quer o tempo inteiro empurrar o adversário, né, para o seu campo e acumular chances de gol, e tem um jogo muito forte pelos lados do campo, né? O jogo posicional do Sampaoli tem como premissa acumular jogadores por dentro para abrir espaço para os jogadores pelos lados. Isso até aconteceu no Clássico, mas Arana e Coelho não conseguiram, né, transformar essa posse que existiu. O Atlético teve mais a bola, né, mesmo jogando no Mineirão, mas não conseguiu converter isso em chances claras, muito menos em gols, beleza? A Arena deve estar com um ótimo público, apesar da eliminação para o Cruzeiro. O torcedor está animado com essa chegada do Sampaoli, era o nome de preferência do atleticano, né, no momento em que o Cuca foi demitido. Então, se a Arena não estiver lotada, vai estar com um público bem interessante, certamente superior aí a 25 mil torcedores, para apoiar o Atlético rumo a essa vitória contra o Peixe, pelo menos a expectativa de todos por aqui, beleza? Um abraço para todos vocês, que seja um grande jogo, precisando de Galo, de algo de Galo, informações sobre o Galo,
é só chamar. Tamo junto. Agradeço mais uma vez ao Frossar por a gente saber as informações do Atlético Mineiro do Sampaoli. Foi eliminado pro Cruzeiro, tá mordido. Vamos ver se a gente consegue ganhar do Careca. A transmissão dessa partida vai ser do Premier. É jogo domingo às 4h. Muita gente imaginou que pudesse ser TV aberta, mas não. Transmissão exclusiva do Premier. E para a gente terminar esse pré-jogo, eu falo da arbitragem, um árbitro que eu não gosto muito, não sei vocês. Bruno Aleu de Araújo, árbitro do Rio de Janeiro, auxiliado por Rafael da Silva Alves, do Rio Grande do Sul, e o Luiz Cláudio Regazzoni, que também é do Rio de Janeiro, e o VAR é do Wagner Riway, de Santa Catarina. O Bruno Aleu de Araújo tem média alta de cartões amarelos, é uma preocupação para os pendurados, também uma informação para você que gosta de fazer aquela fezinha. Se você faz, aposte com responsabilidade, por favor. É uma média de 7 cartões amarelos por partida. 7 cartões amarelos por partida, além de um cartão vermelho a cada 5 jogos. Já deu 2 vermelhos em 11 jogos, além de 76 cartões amarelos. Dentre esses 11 jogos do Campeonato Brasileiro, o retrospecto não é bom pra gente. Ele apitou Grêmio 1, Santos 0 no começo do Brasileirão. Então falamos aqui de arbitragem, de transmissão, as informações do Atlético Mineiro, os desfalques do Santos, por que Alexis Duarte e Bilal não foram relacionados, devem ficar à disposição contra o São Paulo, escalação provável, enfim, vocês estão munidos de informação para essa partida. Agora é torcer por um bom resultado, por uma melhora no desempenho sob o comando do Vojvoda. Obrigado a quem assistiu esse vídeo no final. Reforço esse pedido de inscrição. Estamos completando 2 meses e muito perto dos 50 mil inscritos por aqui. Muito obrigado, bom jogo pra gente. Como vocês já estão acostumados, terminou o jogo rapidão. Eu posto um pós-jogo aqui. Tomara que comemorando mais uma vitória do Santos no Campeonato Brasileiro. Não são muitas, então tomara que a gente vença esse jogo para vivermos um novo momento. Beleza? Valeu, até o próximo vídeo.